Bem, galera, eu sou o professor Enori Carelli e nesse vídeo nós vamos mostrar uma forma de encontrar uma relação entre o epsilon e o delta para que não seja necessário, cada vez que mudarmos o valor do epsilon, ter que fazer a projeção desse valor contra o gráfico da figura e após contra o plano XY para, como no exemplo, determinar as coordenadas do ponto D e, com isso, saber qual é a distância entre D e C. Vamos fazer isso por meio do exemplo, mostrar que o limite quando xy tende a 2, 2 da função x mais y mais 6 é 10. Então, devemos mostrar que, dado epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que a distância entre o f de xy menos o 10 é menor que o epsilon, sempre que a distância do ponto xy menos o 2, 2 for menor que delta. Isso é, sempre que um ponto pertence ao interior da bola de centro 2, 2. Então, o passo 1 consiste no seguinte. Vamos pegar f de xy menos o limite, que corresponde à primeira parte aqui da definição, e fazemos então a substituição do f de xy pela sua equação, que é x mais y mais 6 menos 10. Essa distância tem que ser menor que epsilon. Bom, o nosso objetivo vai ser, em primeiro lugar, simplificar a expressão. Então, nós temos 6 menos 10 dá menos 4. E agora nós temos que preparar esse número de tal forma que a projeção ocorra sobre o plano XY e tendo o ponto 2, 2 como referência. Então, o 4 nós vamos escrevê-lo na forma de uma soma 2 menos 2, e com isso nós podemos escrever x menos 2, y menos 2. Observem que nós temos x mais y menos 4 escrito de uma maneira diferente. Usando a desigualdade triangular, nós podemos dizer então que a distância do f de x, y menos o 10 é menor ou igual que a distância de x menos 2 mais a distância de y menos 2. E ainda vamos dizer que essa distância é menor que o epsilon. Dessa forma, nós vamos conseguir a primeira expressão. X menos 2 em módulo mais y menos 2 em módulo é menor que epsilon e vamos chamar essa relação de 1. Na sequência, por outro lado, nós vamos pegar a base do cilindro, que tem como centro 2, 2, e vamos tomar a distância do qualquer ponto xy pertencente ao interior até 2, 2, e sabendo que o raio do cilindro é menor que o delta. Então, a raiz de x menos 2 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado é a distância entre o ponto xy até o ponto 2, 2, e no caso ela é maior que zero e é menor do que o delta. O que significa isso? Nós temos aqui o cilindro, que representa como a base a bola aberta de centro 2, 2. Esse cilindro tem raio delta. Tomamos o ponto x e o ponto xy, que corresponde a esse ponto, e queremos saber qual é a distância entre o centro 2, 2 e o ponto xy, que corresponde à hipotenusa desse triângulo. Observe aqui nós temos o lado adjacente, que é o x menos 2, e o lado oposto, que é o y menos o 2. E a hipotenusa corresponde exatamente em termos vetoriais, a soma dos vetores que vai do 2 até o x e do 2 até o y. E como a gente sabe, pela desigualdade triangular, sempre a hipotenusa é menor que a soma dos catetos. Por isso, nós temos a seguinte observação. Então, o x menos 2 e y menos 2 são o lado do triângulo, e a raiz do x menos 2 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado é a hipotenusa. E no caso, é claro que a hipotenusa ela é sempre maior que os catetos, cada um individualmente. Isto é, o x menos 2 é menor que a hipotenusa,
E como a hipotenusa é menor que o delta, então o x menos 2 é menor que o delta. Quer dizer, esse valor aqui é menor que a hipotenusa. Sendo a hipotenusa menor que o delta, ele também é menor que o delta. Aí nós temos essa conclusão. O módulo de x menos 2 é menor que delta. A mesma coisa ocorre com o módulo de y menos 2. O módulo y menos 2 é essa distância, é menor que a hipotenusa. Como a hipotenusa é menor que o delta, então o módulo de y menos 2 também é menor que delta, e podemos escrever então que y menos 2 é menor que delta. Vamos chamar essa conclusão de 2. Então, no passo 1, nós encontramos que o módulo de x menos 2 mais o módulo de y menos 2 é menor que epsilon. E no passo 2, nós temos que as relações módulo de x menos 2 e módulo de y menos 2, cada uma delas é menor que delta. Então, agora vamos substituir essas distâncias, módulo de x menos 2 mais módulo de y menos 2, na relação encontrada em 1. Então, nós temos, em 1 encontramos que módulo de x menos 2 mais módulo de y menos 2 é menor que epsilon. Agora, o x menos 2 é menor que o delta, é maior do que o delta, ou melhor, o x menos 2 é menor do que o delta, e o y menos 2 também é menor do que o delta. Então, nós podemos dizer que essa soma, delta mais delta, é maior do que essa soma aqui. Mas ainda ela continua menor do que epsilon. De modo, então, nós temos 2 menor que epsilon e podemos dizer, então, que o delta é igual a epsilon sobre 2. Isto é, nesta função, sempre que eu tomar um valor de epsilon, qualquer que seja ele, o delta adequado pode ser o epsilon dividido por 2. No exemplo que nós tínhamos delta igual a 4, ou melhor, nós tínhamos epsilon igual a 4, então devemos tomar um delta maior que 0, mas no máximo 4 dividido por 2, que no caso é 2. Feito as contas, como nós tínhamos por meio das coordenadas do ponto D, nós tínhamos encontrado delta raiz de 8. Mas isso não quer dizer que estava errado. Quer dizer que o delta raiz de 8 vale. Mas essa regra permite que a gente tome qualquer valor de delta até, no máximo, 2. Aqui, então, nós já explicamos que, no caso, nós tínhamos tomado o delta raiz de 8, mas o que ocorre se a gente toma delta 2? O delta igual a 2, vai ter um cilindro de raio menor. E o objetivo de encontrar o limite é a gente tomar uma sequência de cilindros sempre com o raio diminuindo, e de tal forma que nós vamos pegar cilindro cuja base se aproxima do ponto, no caso x0, y0, ou 2 e 2, mas os pontos que pertencem à base do cilindro, eles sempre terão imagem cuja distância da imagem até o limite é menor do que o epsilon. Essa é a ideia do limite da função no caso de duas variáveis ou de várias variáveis. O objetivo é sempre tomar epsilon pequeno e sempre cada vez mais pequenos, mais próximo de zero. Então, cada vez que você toma um epsilon, você vai encontrar um delta, e esse delta gera um cilindro. Se você diminui o epsilon, a base do cilindro vai diminuindo, mas sempre mantendo a regra de que qualquer ponto pertencente à base do cilindro, ela terá uma imagem tal que a distância dessa imagem até o limite será menor do que o epsilon. Com isso, nós finalizamos essa parte da aula, que tem como objetivo mostrar como encontrar a relação entre epsilon e delta de um modo analítico, por meio de uma função em que o delta depende do epsilon, para que cada vez que nós mudarmos o valor do epsilon não seja necessário procurar os valores das coordenadas dos pontos sobre o eixo z para determinar o valor numérico de epsilon. Nos próximos vídeos nós vamos mostrar
agora o processo para calcular os limites, especialmente numa função em que há uma indeterminação. Até lá!